Conceitos de arresto cautelar e arresto executivo. Na aula anterior, nós vimos que o oficial de justiça, munido do mandado de citação para pagamento, ele vai procurar o devedor para citá-lo, e se o devedor não efetuar o pagamento dentro do prazo de 3 dias, o oficial vai efetivar a penhora dos bens do executado, eventualmente indicados pelo exequente. Pode ocorrer, conforme vimos, de o executado não ser encontrado para ser citado, e o oficial encontra bens penhoráveis. O Código de Processo Civil determina que, nessa hipótese, seja procedido o arresto executivo, que é uma das hipóteses de constrição patrimonial que tem por objetivo a satisfação da execução. Realizado o arresto executivo, o oficial ainda vai tentar encontrar o devedor por mais 2 vezes. Se não encontrar e houver suspeitas de ocultação, fará a citação por hora certa. Em não havendo suspeita de ocultação, vai certificar e devolver o mandado em cartório para que o exequente informe um novo endereço ou faça o requerimento de citação por edital. Então percebam, o arresto executivo é uma medida de constrição patrimonial prevista no bojo do processo de execução por quantia certa. E essa medida não pode ser confundida com o arresto cautelar. E você poderia se perguntar, Joilson, e o que é o arresto cautelar? Na tela. Arresto cautelar é o ato de constrição judicial de bens que compõem o patrimônio do devedor e que visa assegurar o resultado útil de um processo de conhecimento quando presentes razões de justo receio de inadimplemento. A sua efetivação depende de decisão judicial e o autor precisa demonstrar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 caput do Código de Processo Civil. Percebam, meus caros, que o arresto cautelar, como o próprio nome sugere, é uma medida que visa a acautelar uma situação de risco iminente ao resultado útil de um processo. O arresto cautelar, ele pode ser efetivado de forma antecedente ou de forma incidental em um processo em curso. Esse tema é objeto de estudo lá nas tutelas de urgência, que certamente vocês já estudaram. Então percebam onde está alocado a conceituação desse instituto, o arresto cautelar. Percebam o quanto esse instituto é diferente do arresto executivo, que eu acabei de apresentar para vocês o exemplo. O arresto cautelar não visa a satisfação de um direito, visa tão somente o acautelamento de um direito, de um possível direito, que pode ser que nem seja reconhecido. Compreenderam a diferença? E mais, o arresto cautelar depende de decisão judicial. E o juiz só defere o arresto cautelar se o autor comprovar os seus requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil de um processo. Quer um exemplo? Na tela. João da Silva vende um veículo a Maria, que assina contrato sem eficácia executiva para pagamento em 6 meses. João da Silva constata que Maria pretende se mudar para o exterior sem pagar a dívida. Descobre também que Maria está dilapidando todo o patrimônio. Nessa hipótese, João da Silva poderá ingressar com pedido de tutela provisória de natureza cautelar antecedente para pedir o arresto, a apreensão do veículo de Maria. Percebam, não há certeza de que Maria deve para João. Provavelmente deve. E percebam que João
não dispõe de um título executivo. Logo, independentemente de o arresto cautelar ser deferido, João terá que ingressar com ação de conhecimento para cobrar de Maria, se eventualmente ela não efetuar o pagamento. Agora, observe, se João está de posse dessas informações, de que Maria pretende mudar-se do Brasil e que Maria está dilapidando o patrimônio, João da Silva precisa tomar alguma medida urgentemente. É muito grande o risco de ele não receber de Maria. Então, esse é o objetivo do arresto cautelar. O juiz não vai entrar no mérito se Maria deve, se não deve, para João. No momento, com base nos elementos que vão ser demonstrados pelo autor João, vai verificar: o direito dele é provável? Sim. E a probabilidade do direito poderá ser demonstrada, por exemplo, uma juntada do contrato e com a prova de que Maria está dilapidando o patrimônio e com a prova de que Maria pretende mudar-se do país. Então perceba que se o autor, João da Silva, conseguir provar que Maria assinou um contrato, que a posse do bem foi transferida a Maria, se ele conseguir provar que Maria está dilapidando o patrimônio e que Maria pretende mudar-se do país, estarão presentes, evidentemente, a probabilidade do direito e o risco de resultado útil a um eventual processo de conhecimento. A cautelar possivelmente será deferida pelo magistrado. Por seu turno, o arresto executivo tem contornos bem diferentes na tela. Arresto executivo é o ato de constrição patrimonial efetivado pelo oficial de justiça no processo de execução, quando não encontrar o devedor para formalizar a citação. Independe de ordem ou autorização judicial e outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar. Então percebam, as diferenças entre o arresto cautelar e o arresto executivo são evidentes. Nós podemos sistematizar essas diferenças no quadro que está na tela. Percebam, o arresto cautelar ele é deferido pelo magistrado quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo da demora. O arresto executivo independe desses requisitos específicos. Não é diante do perigo da demora, o direito não é provável, até porque o direito do credor no arresto executivo está apresentado em um título dotado dos atributos da executoriedade. A obrigação é líquida, certa e exigível. Percebam que no arresto cautelar, a sua concessão depende de decisão judicial. Já o arresto executivo independe de decisão judicial. O arresto executivo, conforme está aí na tabela, ocorre de ofício pelo oficial de justiça. Não é necessário sequer ordem ou autorização judicial. O oficial de justiça não encontrou executado para citação, mas encontrou bens penhoráveis, ele vai promover o arresto. Percebam qual que é o objetivo do arresto cautelar. É assegurar o resultado útil do processo. Qual que é o objetivo do arresto executivo? Assegurar a satisfação da obrigação. E por fim, mas não menos importante, o arresto cautelar não outorga direito de preferência. Já o arresto executivo outorga direito de preferência, obedecida à ordem de constrição do bem. Vamos entender isso aqui? Vamos imaginar, no arresto cautelar foi apreendido aquele carro da Maria. Ocorre que Maria deve para outros credores. Outros credores movem ação de execução ou de cobrança contra Maria e futuramente promovem a penhora desse veículo que foi arrestado pelo João da Silva. João da Silva poderá alegar direito de preferência? Resposta: não, porque o arresto cautelar não é medida de constrição patrimonial, diferentemente do arresto executivo. Então, por exemplo, se o João da Silva é credor da Maria e esse crédito está plasmado em um título executivo, eventualmente executar Maria, Maria não é encontrada no endereço, mas João encontra
esse veículo? Ora, o oficial de justiça vai promover o arresto. E depois, outros credores promovem ação de execução contra Maria. E também promovem penhora sobre esse bem. Isso é possível? Plenamente possível. 2 penhoras sobre o mesmo bem? 3 penhoras? Plenamente possível. Só que terá preferência a primeira penhora, ou o primeiro ato de construção, no caso, o arresto executivo. Então percebam, não existe preferência no arresto cautelar, mas existe preferência no arresto executivo. Certamente vocês já ouviram falar da penhora online. A penhora online é um ato de constrição patrimonial que recai sobre ativos financeiros do executado depositado em qualquer agência bancária ou instituição financeira no país. É feito por meio de um convênio chamado Bá-Sem-Jude. A questão que se coloca nesse momento é, na tela, é possível o arresto cautelar e o arresto executivo online? Percebam, o arresto cautelar não tem como objetivo, conforme vimos, assegurar a satisfação de uma obrigação. Porém, se um determinado credor comprovar a probabilidade do direito e o perigo da demora, ou seja, o risco ao resultado útil do processo, poderá sim ser deferido o arresto cautelar. E o arresto executivo seria possível? Na tela. A resposta é sim. Para o arresto cautelar, desde que haja requerimento e sejam comprovados os requisitos. Para o arresto executivo, desde que haja pedido expresso do credor exequente, conforme já decidiu o STJ, um recurso especial 1.338.032 de São Paulo. Então percebam, um arresto cautelar tem que haver requerimento e tem que ser comprovados os requisitos. No arresto executivo, basta o requerimento do credor, porque os requisitos eles são presumidos. O credor ele é portador de um título executivo. Então não há que se falar em probabilidade do direito ou perigo da demora. Agora um detalhe, o arresto online, em regra, não é feito pelo oficial de justiça. O arresto online pressupõe o bloqueio de numerário por meio de um sistema eletrônico. Isso é feito diretamente pelo juiz ou por um serventuário credenciado. Feitas essas considerações, no próximo bloco vamos tratar de alguns aspectos da responsabilidade patrimonial. Até já!